aí pessoal, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é Ronaldo, do canal Medo Narrado, e hoje eu vou estar trazendo para vocês mais 3 relatos sobre ela, a fera, sobre o lobisomem. Então, sem muita enrolação, vamos ao primeiro relato. Tem coisas nessa vida que a gente não consegue explicar, por mais que tente. Eu sempre fui daquele tipo de pessoa que precisa ver para acreditar, sabe? Essas histórias de assombração, de bicho do mato que vira gente, disso eu nunca liguei muito não. Achava que era tudo conversa de gente mais velha querendo assustar os outros. Mas teve uma época que eu passei por algo que mudou completamente o jeito que eu vejo o mundo. Foi lá em Diamantina, no interior de Minas Gerais, numa região de serra onde o frio corta a pele e a neblina cobre tudo que nem um lençol grosso. Eu nasci e cresci numa cidadezinha pequena bem perto dali, daquelas que todo mundo conhece todo mundo. Minha família sempre viveu da terra, criando gado e plantando o básico para sobreviver. Meu pai e minha mãe sempre trabalharam duro naquele pedaço de chão que a gente chama de lar. Quando fiquei mais velho, resolvi estudar fora. Fui tentar a vida em Belo Horizonte por uns anos. Fiz uns cursos, trabalhei em escritório. Mas a cidade grande nunca foi muito comigo, não. Depois de um tempo, acabei voltando para perto da família, para aquele lugar onde eu me sentia de verdade em casa. Só que trabalho bom era difícil de achar naquela região toda. As oportunidades eram poucas e a gente tinha que aceitar o que aparecia. Foi assim que acabei pegando um serviço como recepcionista num hotel velho que ficava ali no centro da cidade. O lugar era pequeno, mais parecia uma pensão do que hotel de verdade, mas era o único que tinha na redondeza. O dono me colocou para trabalhar no turno da noite, daquelas jornadas pesadas que começam quando todo mundo está indo dormir e só termina quando o sol já está nascendo. Eu entrava às 8 da noite e só saía às 5 da manhã. Era um trabalho tranquilo na maior parte do tempo. Quase não aparecia ninguém naquele horário. Então eu ficava ali sozinho na recepção, lendo revista velha, ouvindo rádio baixinho, esperando o tempo passar. O difícil mesmo era depois, quando eu chegava em casa de manhã cedo e ainda tinha que ajudar meu pai a cuidar dos animais. A gente tinha umas poucas cabeças de gado, nada muito grande, mas que dava trabalho do mesmo jeito. Só depois de dar conta de tudo isso é que eu conseguia descansar um pouco antes de ter que sair de novo para mais uma noite de trabalho. Foi numa dessas manhãs, quando cheguei em casa cansado, que fiquei sabendo de uma notícia que deixou todo mundo da região assustado. O vizinho, que tinha terras do lado das nossas, tinha encontrado 2 animais mortos no pasto dele. Não era morte comum, não. Aquilo tinha sido um ataque violento. As vacas estavam destroçadas, rasgadas de um jeito que nenhum bicho conhecido da região conseguiria fazer. O estrago era grande demais. Parecia coisa de animal enorme e feroz. Todo mundo começou a ficar preocupado, porque nunca tinha acontecido nada parecido por ali. As conversas começaram a correr solta pela cidade. O pessoal mais antigo, aqueles que conhecem as histórias da região, logo começou a falar que aquilo não era obra de bicho normal. Diziam que tinha algo diferente rondando os pastos, algo que não era desse mundo. Não demorou muito para começarem a falar em lobisomem. Eu confesso que dei risada quando ouvi isso pela primeira vez. Parecia brincadeira demais para levar a sério, mas o pessoal contava que de tempos em tempos apareciam esses ataques na região, sempre do mesmo jeito, sempre com a mesma violência.
Diziam que a criatura ficava sumida por um tempo e depois voltava a matar os animais das fazendas. Mesmo achando tudo aquilo meio exagerado, eu fiquei preocupado sim. A gente não tinha muito gado não. Eram só algumas vacas que a gente usava para tirar leite e fazer queijo para vender. Se perdêssemos algum animal, ia fazer falta no nosso sustento. Meu pai ficou alerta. Começou a trancar os bichos mais cedo, a ficar de olho em qualquer barulho estranho durante a noite. Mas não adiantou muita coisa não. Nas noites seguintes, os ataques continuaram acontecendo nas propriedades ao redor. Cada vez que amanhecia o dia, tinha algum criador descobrindo o animal morto do mesmo jeito, todo destruído, cheio de mordida. O medo foi tomando conta da cidade inteira. As pessoas pararam de sair de casa depois que escurecia. Quem precisava andar na rua à noite ia correndo, olhando para os lados, assustado com qualquer sombra que se mexia. O comércio começou a fechar mais cedo. Até o bar, que costumava ficar aberto até tarde, passou a baixar a porta logo depois do jantar. Todo mundo comentava sobre os ataques, sobre o que podia ser, sobre quem tinha visto vulto estranho na estrada. A situação estava ficando séria demais e ninguém sabia direito o que fazer. Foi numa dessas noites de trabalho que aconteceu algo ainda mais estranho. Eu estava sozinho na recepção do hotel como sempre, meio entediado, quando a porta da frente se abriu e entrou um homem que eu nunca tinha visto antes. Ele era alto, magro, vestido com roupa boa demais para quem estava passando por aquela cidade pequena. Tinha um jeito diferente de andar, de olhar em volta, e quando falou comigo, percebi que não era daqui. O sotaque dele era carregado, parecia estrangeiro, daqueles que vêm de muito longe. Ele pediu um quarto e disse que ia ficar só uns 2 dias. Falou de um jeito educado, mas meio seco, e me pediu para não fazer registro dele no livro de hóspedes. Ofereceu pagar um pouco mais se eu fizesse aquele favor. Eu pensei bem rápido. O movimento estava fraco. O dono do hotel não ia ligar muito se eu deixasse de anotar um ou outro hóspede, e o dinheiro extra sempre era bem-vindo. Então peguei uma chave, mostrei onde ficava o quarto dele e pronto. Reparei que ele não tinha nenhuma mala, nenhuma bagagem, só a roupa que estava no corpo mesmo. Fiquei ali na recepção e o homem subiu para o quarto. Passou um tempo, talvez uns 20 minutos, e ele desceu de novo. Sem falar nada comigo, foi direto em direção à porta da frente. Foi aí que eu chamei ele e avisei que não era bom sair naquele horário. Disse que tinha um bicho perigoso rondando a região, que estava atacando os animais das fazendas e que podia estar solto pela cidade também. Não quis entrar em detalhes sobre lobisomem porque ia parecer ridículo demais. O homem parou, se virou devagar e me olhou com uma expressão vazia. Os olhos dele tinham uma cor estranha, meio avermelhada, que dava um arrepio só de ver. Ele ficou me encarando por uns segundos e então falou com uma voz calma demais. Disse que sabia exatamente qual era o animal. Falou que era um lobisomem e que já sabia quem era. Disse também que por causa da condição dele, ele não podia ir atrás da criatura durante o dia, quando ela era só um homem comum. Por isso, precisava sair naquela hora mesmo, de noite. Eu fiquei sem reação nenhuma. Não sabia o que falar, o que pensar. O homem me deu um meio sorriso e foi nessa hora que eu vi. Quando ele abriu a boca daquele jeito, deu para ver claramente que os dentes dele não eram normais. Tinha 2 caninos grandes demais, pontiagudos, diferentes de qualquer coisa que eu já tinha visto em boca de gente. Meu coração disparou na hora.
Eu sempre fui de duvidar dessas histórias todas, mas vendo aquilo ali na minha frente, sentindo aquele arrepio subindo pela espinha, eu tive certeza que aquele homem não era uma pessoa comum. Ele saiu pela porta e sumiu na noite. Fiquei o resto do turno todo pensando naquilo. Era demais para processar de uma vez só. A ideia de que essas criaturas que a gente vê em filme e lê em livro podiam estar andando por aí, ainda mais numa cidade pequena como aquela, parecia coisa de louco. Mas eu tinha visto os olhos dele, tinha visto os dentes. Não dava para negar o que estava bem na minha frente. Fiquei imaginando o que ele tinha ido fazer lá fora, se realmente ia atrás do lobisomem, como ia ser esse encontro entre duas criaturas que nem deviam existir. A noite passou devagar. Eu olhava para o relógio a cada meia hora, ansioso, sem saber bem o que esperar. Não tinha barulho nenhum vindo da rua. Tudo estava quieto demais, daquele jeito pesado que deixa a gente inquieto. Fiquei ali na recepção sem fazer nada direito, só esperando, com um medo estranho, misturado com uma curiosidade que não me deixava em paz. Foi quase na hora de amanhecer que eu vi a silhueta dele voltando. O homem apareceu na porta, pouco antes do sol começar a clarear o céu. Quando ele entrou no saguão do hotel, eu quase caí para trás de susto com a visão. Ele estava coberto de sangue da cabeça aos pés. A roupa toda manchada, o rosto sujo, as mãos vermelhas. Dava para sentir um cheiro forte no ar. Aquele cheiro de bicho molhado misturado com sangue fresco que faz o estômago revirar. Eu travei ali mesmo, sem conseguir me mexer. Não sabia se corria, se gritava, se ficava quieto. O homem se aproximou de mim, com aquele mesmo jeito calmo de antes, e disse que eu não precisava mais me preocupar. Falou que a criatura não ia mais matar ninguém na região, que aquele problema tinha acabado. Depois disso, ele virou as costas e foi para o quarto dele, me deixando ali parado que nem estátua, com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Quando deu a hora de ir embora, eu saí dali correndo. Fui direto para casa, querendo saber se alguém tinha ouvido alguma coisa durante a noite, se tinha acontecido algum ataque novo. Qualquer notícia. Mas não tinha nada. Ninguém sabia de nada. O único comentário que ouvi foi que pela primeira vez em semanas não tinha aparecido nenhum animal morto na região. Passei o dia inteiro sem conseguir tirar aquilo da cabeça. Era medo e curiosidade ao mesmo tempo, uma sensação estranha que não me deixava descansar direito. Quando chegou a hora de ir trabalhar de novo, resolvi chegar mais cedo no hotel. Queria ver se conseguia falar com o hóspede, perguntar o que tinha acontecido de verdade, entender alguma coisa daquela história toda. Mas quando cheguei lá, o homem já tinha ido embora. Tinha deixado o quarto antes mesmo de eu aparecer. Fui até o quarto dele para ver se encontrava alguma pista, qualquer coisa que me desse uma resposta. Mas não tinha nada. O lugar estava limpo demais. Parecia que ninguém nunca tinha usado aquele quarto. Não tinha um fio de cabelo. Não tinha marca nenhuma. Nem no banheiro tinha sinal de que alguém tinha passado por ali. Era como se o homem nunca tivesse existido. Os dias foram passando e não aconteceu mais nenhum ataque. Os animais ficaram em paz. Os criadores voltaram a dormir tranquilos. A cidade aos poucos foi perdendo aquele medo que tinha tomado conta de todo mundo. Parecia que tudo ia voltar ao normal. Mas aí veio uma notícia que deixou todo mundo chocado.
saiu no jornal da região que a polícia tinha encontrado um corpo na mata perto da cidade. Era um homem morto de um jeito violento. O cadáver estava todo destruído, cheio de ferida, com marca de mordida pelo corpo inteiro. Parecia que tinha tido uma briga séria, uma luta de vida ou morte. A polícia tentou identificar quem era, mas não conseguiu. Não tinha documento, não tinha nada que dissesse quem era aquela pessoa. O corpo ia ser enterrado como indigente mesmo. Só que o pessoal da cidade logo começou a falar que aquele homem morto era o lobisomem. Diziam que era a pessoa que virava bicho e atacava os animais toda noite. A conversa se espalhou rápido e começou a dar confusão. Tinha gente com medo de que a criatura pudesse voltar, outros querendo ver o corpo, querendo ter certeza. O prefeito ficou preocupado com a situação toda e resolveu tomar uma atitude para acalmar todo mundo. Mandou cremar o corpo e jogar as cinzas bem longe dali. Assim, ninguém ia poder ficar procurando o túmulo nem inventando mais história. Eu sei que tudo isso aconteceu de verdade porque eu estava lá. Eu vi aquele homem estranho com os olhos vermelhos e os dentes diferentes. Vi ele sair de noite atrás do lobisomem. Vi ele voltar coberto de sangue dizendo que tinha resolvido o problema. E depois disso, os ataques pararam mesmo. Nunca mais aconteceu nada parecido naquela região. Passaram os anos e eu nunca mais vi nada igual. Mas tem uma coisa que sempre me intriga até hoje. Uns tempos depois daquilo tudo começaram a aparecer filmes e histórias sobre lobisomens e vampiros brigando entre si. Não sei se é só coincidência ou se alguém lá fora teve conhecimento de casos parecidos com o meu e resolveu transformar isso em entretenimento. Talvez essas histórias todas que a gente vê na televisão não sejam tão inventadas assim. O que eu aprendi com tudo isso é que o mundo é bem maior e mais estranho do que a gente imagina. Tem coisas acontecendo que a maioria das pessoas nunca vai ver, nunca vai acreditar. E talvez seja melhor assim mesmo, porque depois que você vê, depois que você sabe que essas coisas existem de verdade, você nunca mais consegue olhar para a noite do mesmo jeito. Esse negócio do lobisomem todo ferido, gemendo de dor e arrastando o corpo ali pela estrada, cara, é muito sinistro, né? A maioria dos relatos mostra o bicho como algo agressivo, mas esse aqui ele tava sofrendo mesmo, parece. Pior é aquela sensação, né, de que a criatura, ela sabia que o cara tava ali olhando, mas simplesmente ignorou. Isso é perturbador demais, eu acho. As pegadas sumindo do nada, então nem se fala, né? Fiquei ali pensando que diabos que aconteceu com aquele negócio pra tá naquele estado. Esse aí é um relato muito bom, realmente daqueles que ficam na cabeça da gente. Meu nome é Geraldo Henrique, sou de Embu das Artes e trabalho com comércio na região metropolitana de São Paulo. O que vou contar aconteceu comigo e ainda hoje me deixa com o coração apertado quando lembro. Foi uma coisa que mexeu com toda a minha família e que mudou a forma como eu enxergo o mundo. Comprei uma propriedade rural em Itapecerica da Serra, no começo dos anos 80. Era um lugar afastado, bom para descansar nos finais de semana, longe da correria da cidade. A casa era simples, feita de alvenaria, com um cômodo grande que servia de sala e quarto ao mesmo tempo. Não tinha energia elétrica ainda, então a gente se virava com lampião e vela. O terreno era grande, tinha muito mato ao redor e a vizinhança mais próxima ficava bem distante. Sempre ia para lá com minha família. Meu tio Sebastião, que era mais velho e experiente no campo, minha tia Neuza, meu primo Edson e a esposa dele.
a Lourdes. Levava também o Alcides, um homem que conhecia muito de roça e de mata. Ele era daqueles que nasceu e cresceu no interior, sabia lidar com terra, com bicho, com tudo. Andava sempre com um facão bem afiado na cintura, usava chapéu de palha e botina de couro. Dizia que conhecia a reza para afastar cobra e outros perigos. Carregava sempre umas ervas no bolso da camisa. Era uma pessoa séria, de poucas palavras, mas quando falava, todo mundo escutava com atenção. A gente passava os finais de semana trabalhando na propriedade. Tinha cerca para consertar, mato para limpar. Era serviço que não acabava. De noite, depois do jantar, os homens costumavam ficar do lado de fora da casa, ao redor de uma fogueira que a gente fazia no quintal. Bebiam pinga, conversavam sobre a semana, contavam causos. Era um momento bom, de descontração depois do trabalho pesado. Eu gostava daquelas noites tranquilas, com o cheiro de fumaça no ar e o som dos grilos no mato. Mas teve uma noite que começou diferente. Estávamos todos já recolhidos dentro da casa, cada um no seu canto, tentando pegar no sono. De repente, escutei um barulho lá fora. Era um som de coisa grande andando, tipo um boi ou uma vaca passando bem na frente da casa. O jeito que pisava no chão chamava a atenção. Era pesado demais. Meu primo Edson se levantou, pegou a lanterna e foi até a porta. Abriu com cuidado e jogou a luz para fora, tentando ver o que era. Ficou lá parado por uns minutos, movendo a lanterna de um lado para o outro, mas não viu nada. Voltou para dentro, achando estranho, mas pensando que podia ser algum animal de fazenda vizinha que tinha fugido. A gente tentou voltar a dormir, mas não deu tempo. Aquele barulho voltou, só que agora mais rápido, como se o bicho estivesse trotando. O som era forte, dava para sentir o peso da coisa batendo no chão. Meu tio Sebastião, que entendia de criação, disse que não era vaca, nem boi. Falou que o jeito de andar parecia mais cavalo, mas aquilo não fazia sentido porque não tinha ninguém morando perto da gente. A propriedade mais próxima ficava bem longe dali, uns 12 quilômetros de distância. Ficamos ali no escuro, cada um com seus pensamentos, tentando entender o que estava acontecendo. O resto da noite foi tranquilo, mas ninguém dormiu direito. No dia seguinte, o trabalho continuou normal. Limpamos mais um pedaço de terreno. Consertamos uma parte da cerca que estava caída. O dia passou sem nada de diferente, mas quando chegou a noite, o barulho voltou. Dessa vez, a coisa andava ao redor da casa, dando voltas. O Alcides, que era homem de coragem, pegou o facão e a lanterna dele e foi até a porta. Abriu devagar e ficou iluminando o mato em volta, tentando enxergar alguma coisa. Ficou ali por um tempo, atento a qualquer movimento, mas também não conseguiu ver nada. No outro dia cedo, pegamos nossas coisas e voltamos para Embu das Artes. Passou uma semana e voltamos para a propriedade no final de semana seguinte. Trabalhamos o dia inteiro. O sol estava quente e o serviço estava rendendo bem. Quando escureceu e a gente se recolheu para dentro da casa, aquele barulho voltou. Só que dessa vez não era só o som de coisa andando. Tinha um outro som junto. Parecia gemido. Um negócio esquisito que eu nunca tinha escutado antes. Era diferente de qualquer bicho que eu conhecia. Nem parecia porco, nem cachorro. Era uma coisa própria. Meu primo Edson e o Alcides foram até perto da porta. Naquela época, meu primo tinha uma arma de fogo, um revólver pequeno,
que ele levava para a propriedade por segurança. Eles ficaram ali perto da entrada, prestando atenção em cada barulho que vinha de fora. O som foi aumentando. Dava para escutar galhos quebrando no mato, como se algo grande estivesse se aproximando. Foi aí que meu primo gritou bem alto, avisando que estava armado e que ia atirar se alguém continuasse se aproximando. A resposta foi um barulho de coisa correndo, quebrando o mato, pesado demais para ser gente. Meu primo avisou de novo que ia atirar. Apontou a arma para a escuridão de onde vinha aquele som todo e puxou o gatilho. O tiro ecoou pela propriedade inteira. Logo em seguida, escutamos um grito, parecia de dor, e um barulho de queda. Mas não durou muito, porque logo depois aquela coisa se levantou e saiu correndo, quebrando tudo pela frente. Minha tia Neuza ficou nervosa. Disse que meu primo era doido de ficar atirando assim no escuro, que podia ter matado um cavalo perdido de algum vizinho e depois o dono ia vir cobrar prejuízo. Mas o Alcides, com aquele jeito sério dele, olhou firme e falou que aquilo não era cavalo não. Disse que mesmo no escuro ele tinha conseguido ver o vulto da criatura e que aquilo era coisa ruim, era lobisomem. Meu tio Sebastião contestou. Falou que ali não tinha lobo grande desse jeito, que no máximo o que podia ter era lobo-guará. A noite foi pesada. Todo mundo ficou tenso, mas pelo menos nada pior aconteceu até o dia amanhecer. De manhã cedo, apareceu um vizinho na propriedade. Era o dono de um sítio que ficava não muito longe dali. Ele veio avisar que tinha uma onça grande rondando a região. Contou que o bicho tinha tentado entrar na casa dele durante a noite, arranhando a porta com força. Fez questão de levar a gente até lá para ver os estragos. Quando chegamos e vimos a porta, ficamos impressionados. As marcas dos arranhões eram fundas. Dava para enfiar o dedo dentro. Era sinal de unha grande, de bicho forte. Aquilo deixou todo mundo ainda mais preocupado. Voltamos para a propriedade pensando naquela onça. Se era ela mesma que estava rondando nossa casa, o tiro do meu primo devia ter acertado em cheio, porque o bicho tinha gritado de dor. Mas se fosse uma onça ferida, ela devia estar morta ou bem longe dali. Fomos procurar perto do canavial que tinha nos fundos da propriedade e achamos marcas de sangue no chão. Isso deixou a gente desconfiado. Podia ser que meu primo tivesse acertado um cavalo por engano. Resolvemos ir até as fazendas da redondeza para saber se alguém estava com falta de algum animal. Visitamos 3 propriedades, conversamos com os donos, mas ninguém reclamou de cavalo ou boi sumido. O vizinho que tinha vindo nos avisar da onça só tinha um cavalo e ele ficava preso no curral todas as noites. Passou mais uma semana e voltamos para lá no final de semana seguinte. O Alcides parecia diferente, mais quieto que o normal. Ele tinha aquele jeito de quem já sabia de alguma coisa, mas não queria falar. Estava atento demais, olhando para todo canto, prestando atenção em cada barulho. Naquela vez, nem ficamos muito tempo na fogueira de noite. Todo mundo preferiu se recolher mais cedo. Quando chegou aquele mesmo horário da noite, o barulho voltou. Aqueles passos pesados começaram a rodear a casa de novo. Só que dessa vez, todo mundo viu. A criatura passou bem na frente da casa. A gente conseguiu ver o vulto dela. Era uma coisa grande. Andava meio curvada. Fazia um som de rosnado que arrepiava. Ela tentava arranhar as paredes da casa, procurando um jeito de entrar.
O Alcides se virou para a gente com aquele olhar sério e falou que aquela coisa queria vingança. Disse que a gente tinha acertado ela com o tiro e que agora ela queria nos matar. Meu coração disparou naquela hora. O medo tomou conta de todo mundo. Minha tia Neuza perguntou o que era aquilo lá fora, a voz dela tremendo. O Alcides respondeu que era uma coisa muito ruim, que aquilo era lobisomem mesmo. Eu senti as pernas fraquejarem. Nunca tinha sentido tanto medo na vida. Aquela criatura ficou a noite toda rondando a casa, tentando achar um jeito de entrar. Foram horas e horas de terror. Todo mundo ali dentro sem poder fazer nada, só esperando e rezando para aquilo ir embora. Foi só quando estava quase amanhecendo que ela finalmente saiu dali. Mesmo com todo aquele susto, a gente tinha muito trabalho acumulado na propriedade e não dava para abandonar tudo. No dia seguinte, os homens saíram para buscar mais lenha para a fogueira. O Alcides disse que queria fazer uma fogueira bem alta naquela noite. Compraram mais pinga na cidade e, quando anoiteceu, fizeram uma fogueira grande no quintal. Devia ser umas 9:30 da noite, quando o Alcides parou de falar e ficou olhando fixo para um ponto escuro do terreno. Meu tio Sebastião perguntou o que ele estava vendo ali. O Alcides respondeu baixo que tinha alguma coisa atrás das árvores, que estava olhando para a gente. Falou que aquilo estava de pé, se escondendo por trás da folhagem. O Alcides era homem de coragem, não tinha medo de nada. Pegou o facão, pegou a lanterna e foi andando em direção àquele ponto. Ele sumiu no escuro. A gente só via a luz da lanterna dele, balançando entre as árvores. De repente, escutamos um grito. Era o Alcides, gritando de um jeito que nunca tínhamos ouvido. Um grito de pavor puro. Todo mundo se levantou na hora. Viramos para o lado de onde vinha o grito e vimos o Alcides correndo em nossa direção. O rosto dele estava transfigurado de medo. Ele só gritava, mandando todo mundo correr para dentro da casa. Não entendemos direito o que estava acontecendo, mas quando olhamos para trás, vimos uma coisa grande vindo atrás dele. Era pesada. Dava para escutar o barulho dela correndo. O Alcides passou pela porta e a gente fechou tudo rapidinho. Colocou a corrente e trancou com um cadeado. Segundos depois, aquela criatura bateu na porta com uma força terrível. A pancada foi tão forte que a casa inteira tremeu. Parecia que as paredes iam cair. Todos os homens correram para segurar a porta, enquanto aquela coisa do lado de fora forçava, batia, arranhava como um bicho selvagem. Todo mundo estava gritando, apavorado. Tinha um quartinho pequeno encostado na parede da casa, onde a gente guardava as ferramentas de trabalho. Enxada, foice, facão, essas coisas. A criatura deve ter achado que aquilo era parte da casa e arrebentou a porta daquele quartinho, entrando com tudo. O barulho foi horrível. Dava para escutar as ferramentas caindo, batendo umas nas outras. O bicho deve ter se machucado com alguma lâmina porque soltou um grito de dor. Aquilo deixou ele ainda mais nervoso. Ele começou a derrubar as paredes do quartinho, quebrando tudo, batendo em tudo que via pela frente. Enquanto isso, a porta principal, onde a gente estava, aguentava firme com os homens, segurando por dentro. Mas de repente, entre uma fresta da porta, apareceu a mão daquela coisa. Deu para ver claramente. Era uma mão estranha. Parte dela tinha pelo escuro e parte não tinha pelo nenhum. A pele era grossa. Todo mundo gritou de desespero. Foi aí que o Alcides avançou.
e deu um golpe de facão na mão da criatura. Acertou em cheio. O sangue espirrou. O bicho berrou de dor. Meu primo Edson se aproximou por trás e deu um tiro cego pela fresta da porta. Finalmente, aquela criatura desistiu da porta. Mas ela não foi embora. Ficou lá fora o resto da noite, rondando a casa, rosnando com ódio. Aquela foi, sem dúvida, a noite mais aterrorizante da minha vida e da vida de toda a minha família. Quando o dia amanheceu, pegamos nossas coisas rapidamente e fomos embora daquele lugar. Nunca mais voltamos lá. A propriedade ficou abandonada. Isso que eu contei é a pura verdade. Não foi só comigo que aconteceu, foi com a família inteira. Tenho trauma até hoje desse episódio. Contar isso aqui me fez sentir um pouco melhor, tirar esse peso de dentro de mim. Para quem duvida do que estou falando, fica o convite para passar uma noite naquela propriedade em Itapecerica da Serra. Quanto ao tal lobisomem, nunca ninguém descobriu quem era. Mas segundo os rumores que correm pela região, ele ainda anda por ali, perambulando pelas matas. Não duvidem dessas criaturas da noite, porque quando menos esperar, pode cruzar o caminho de uma delas e ter uma experiência que vai além de qualquer coisa que já imaginou. O pessoal ali tentando explicar de todo jeito o que estava acontecendo, achando que era um animal da fazenda, algo do tipo ali, depois pensando em onça, mas no fundo eu acho que todo mundo sabia que tinha algo de errado acontecendo bem ali, né? O momento ali que mais me chamou a atenção foi quando o Alcides, que ele era um homem corajoso, né? Um cara experiente, ele saiu correndo desesperado, pedindo para todo mundo entrar em casa. Se até ele, que era daquele jeito, corajoso e tal, ficou com medo daquele jeito, é porque realmente ele viu algo bem macabro, né? Viu algo bem terrível ali. E aquela parte da criatura também tentando entrar a noite toda, né? Quebrando o quartinho das ferramentas, deve ter sido uma experiência, no mínimo, traumatizante. Mas ali no final, eles abandonaram a propriedade e nunca mais voltaram. Isso diz muito sobre o quanto aquilo que se passou com eles marcou eles, né? Marcou a vida deles. Essa história assim faz a gente pensar, né? Pensar duas vezes antes de duvidar que possa não existir ou que possa existir essa criatura. Daqueles que falam apenas o necessário e vivem a vida sem inventar historinha para chamar atenção. Trabalhou a vida toda na roça. Conhece cada palmo de terra da região onde nasceu e nunca foi de acreditar em superstição ou coisa do tipo. Por isso mesmo, quando ele me contou essa história, sentado na varanda da casa dele numa tarde quente, eu soube que não tinha nenhuma mentira ali. Ele não é de inventar coisa. Nunca foi. A gente estava conversando sobre uns vídeos que eu assisto na internet. Essas coisas de relato sobrenatural. E foi aí que ele resolveu abrir a boca sobre o que aconteceu com ele décadas atrás, quando ainda morava com os pais na propriedade da família. Naquela época, a vida era diferente, mais simples, sem essa correria toda de hoje em dia. As pessoas dormiam cedo porque acordavam antes do sol nascer para trabalhar na lavoura. Não tinha luz elétrica ainda naquela parte do interior. Então, quando escurecia mesmo, todo mundo já estava recolhido. Meu tio me explicou que tinha um costume meio esquisito, mas que para ele era normal na época. Mesmo tendo banheiro dentro de casa, ele preferia fazer as necessidades no mato. Disse que gostava da privacidade, do silêncio, e que aquilo para ele era mais confortável do que usar o banheiro apertado que dividiam em vários na família. Tinha um lugar específico que ele frequentava, não muito longe da casa, mas cercado por vegetação densa. Era um ponto onde passava uma estradinha de chão batido.
daquelas que os carros de boi usavam para transitar entre as propriedades. Uns metros adiante dessa estrada tinha uma encruzilhada, um cruzamento que ligava a fazenda deles com outras terras vizinhas. Hoje em dia, aquela área toda está ocupada por casas. Virou praticamente um povoado pequeno, mas naquela época era só mato, silêncio e escuridão. Meu tio conhecia cada árvore, cada curva daquela estradinha, cada som que vinha da mata durante a noite. Ele não tinha medo de andar por ali, mesmo no escuro. Cresceu naquele lugar. Sabia diferenciar o barulho de um bicho qualquer do barulho de algo que representasse perigo de verdade. Por isso mesmo, o que aconteceu naquela noite mexeu tanto com ele, a ponto de mudar completamente seus hábitos e nunca mais sair de casa depois que todo mundo dormia. Foi numa dessas noites, já passava um pouco das 10 horas. Todo mundo em casa já estava dormindo. Meus avós, os irmãos dele, todos recolhidos, porque no dia seguinte o trabalho começava cedo. Meu tio sentiu vontade de ir ao banheiro e, como sempre fazia, pegou a lamparina e saiu pela porta dos fundos em direção ao seu local de costume. A noite estava meio abafada, dessas que parece que vai cair uma chuva, mas não cai. Não tinha vento, tudo estava parado, quieto demais até. Ele caminhou pelo mesmo caminho de sempre, passando por entre as árvores, até chegar no ponto onde costumava se aliviar. Dava para ver a estradinha de terra dali, e qualquer coisa que passasse por ela ficaria visível para quem estivesse escondido no meio da vegetação. Ele se abaixou, fez o que tinha que fazer, e já estava terminando, quando percebeu um movimento lá na estrada. De longe, ainda meio turvo por causa da pouca luz que tinha, parecia um bezerro. Um bezerro grande, andando devagar, com a cabeça baixa, meio torto, como se estivesse machucado. Vinha de onde ficava a encruzilhada, caminhando lentamente em direção contrária à casa. Meu tio ficou observando. Ver um animal solto na estrada não era nada demais. Acontecia direto de o gado escapar das cercas, principalmente à noite. Ele imaginou que o bicho talvez estivesse ferido por algum motivo. Por isso, aquele jeito estranho de caminhar, todo cambaleante. Continuou olhando enquanto se preparava para voltar para casa. A posição onde ele estava era privilegiada. Quem estivesse no mato conseguia ver perfeitamente qualquer coisa na estrada, mas quem estivesse na estrada dificilmente enxergaria alguém escondido entre as árvores, a não ser que prestasse muita atenção e soubesse exatamente onde olhar. Foi aí que ele começou a perceber que tinha algo errado, muito errado. O animal continuava se aproximando, bem devagar. E conforme chegava mais perto, meu tio conseguia ver melhor os detalhes. Aquilo não era bezerro nenhum. Parecia mais um cachorro. Mas não era um cachorro comum, não. Era enorme, maior que qualquer cachorro que ele já tinha visto na vida. As orelhas eram compridas e caídas, pareciam pesar na cabeça do bicho. E ele percebeu outra coisa estranha. Não tinha rabo. Onde deveria ter rabo, não tinha nada. A parte de trás do corpo era muito maior, mais alta e mais larga que a parte da frente, como se o bicho fosse desproporcional, torto, mal formado. E a maneira como aquilo caminhava era inexplicável. Não era jeito de cachorro, nem de bezerro, nem de nada que ele conhecesse. Era um movimento arrastado, sofrido, como se cada passo custasse um esforço imenso. Junto com a visão, veio o som. Meu tio começou a ouvir gemidos. Gemidos de dor, agudos,
que cortavam o silêncio da noite. Misturado com isso tinha um ronco, um chiado, como se o bicho estivesse com dificuldade para respirar. Era um som de sofrimento puro, de agonia. Parecia que a criatura fazia um esforço tremendo só para continuar se movendo, mas não prestava atenção em mais nada ao redor. Só seguia em frente, devagar, gemendo, chiando, arrastando aquele corpo desproporcional pela estrada de terra. Foi nesse momento que o cheiro chegou. Meu tio até hoje não consegue descrever direito aquele odor. Ele tentou me explicar. Disse que era algo como cheiro de queimado, mas não era queimado de madeira, nem de carne, nem de nada que ele conhecesse. Era um cheiro forte, ruim, que grudava no nariz e dava ânsia. Um cheiro de coisa podre misturado com algo que tinha sido consumido pelo fogo. Era um cheiro que não fazia sentido existir, que não combinava com nada natural. A criatura continuou andando e, em determinado momento, parou bem na altura de onde meu tio estava escondido. A estrada de um lado, ele no mato do outro, separados por poucos metros. Meu tio sentiu o corpo inteiro travar. As pernas não respondiam. O coração disparou. A respiração ficou presa na garganta. Ele disse que aquele foi o maior medo que já sentiu na vida inteira. Um medo que vinha de dentro, que paralisava tudo, que fazia a pessoa ter certeza de que estava diante de algo que não deveria existir. Algo que estava fora da ordem natural das coisas. A criatura ficou ali parada por alguns segundos, que pareceram durar uma eternidade. Continuava gemendo, continuava chiando, continuava exalando aquele cheiro horrível. E mesmo sem olhar diretamente para onde meu tio estava, ele teve certeza absoluta de que aquilo sabia da presença dele. Sabia que tinha alguém ali, escondido no meio do mato, observando. Mas simplesmente não se importou. Não virou a cabeça, não farejou o ar, não demonstrou nenhuma reação. Apenas ignorou completamente, como se a presença de um ser humano não fizesse a menor diferença. Depois daqueles segundos eternos, a criatura voltou a se mover. Continuou seguindo pela estrada, sempre naquele ritmo lento e doloroso, até sumir no horizonte, engolida pela escuridão. O som dos gemidos foi ficando cada vez mais distante até desaparecer completamente. Meu tio ficou ali parado, sem conseguir se mexer, por mais algum tempo. Quando finalmente as pernas responderam, ele correu para casa, como nunca tinha corrido antes. Entrou, trancou todas as portas, conferiu todas as janelas e ficou acordado o resto da noite, escondido no quarto, enquanto todo mundo dormia sem saber de nada. No dia seguinte, todo mundo percebeu que ele estava diferente. Não comeu direito, não falou quase nada. Ficou com aquela cara de quem passou a noite em claro. Meus avós começaram a perguntar o que tinha acontecido, achando que ele estava doente ou tinha brigado com alguém. Ele tentou não contar, mas acabou soltando tudo. Disse exatamente o que tinha visto, descreveu a criatura, o cheiro, os gemidos, tudo. Meu avô ficou bravo. Chamou aquilo de bobagem, de imaginação. Disse que era idiotice sair de casa àquela hora da noite e que ele devia parar de inventar desculpa para justificar ter ficado fora até tarde. Mas meu tio insistiu tanto que acabou convencendo os irmãos a irem com ele até o local durante o dia para procurar algum rastro. Eles foram todos juntos e procuraram na estrada, no mato ao redor, em tudo quanto foi lugar. E acharam. Tinha pegadas.
pegadas estranhas, que não batiam com pegada de cachorro, nem de bezerro, nem de nada que eles conhecessem. Era algo parecido com pegada de coati, mas muito maior, muito mais funda na terra, como se o peso do bicho fosse imenso. Seguiram as pegadas, tentando descobrir de onde tinha vindo e para onde tinha ido aquela coisa. As pegadas vinham de uma direção, seguiam pela estrada e, em determinado ponto, simplesmente sumiam. Não tinha mais nada. Como se a criatura tivesse surgido do nada no meio do caminho e, depois de andar um trecho, tivesse desaparecido da mesma forma. Não tinha lógica, não tinha explicação. Meus avós ficaram sem saber o que dizer. Os irmãos dele também. Todo mundo viu as pegadas. Todo mundo viu que aquilo não era pegada de animal comum. Mas ninguém quis falar muito sobre o assunto. Era como se preferissem fingir que não tinha acontecido nada. A partir daquele dia, meu tio nunca mais saiu de casa à noite para fazer as necessidades no mato. Passou a usar o banheiro dentro de casa, sem reclamar, sem questionar. O medo que ele sentiu naquela noite ficou marcado. Ele me disse que até hoje, depois de tanto tempo, ainda lembra de cada detalhe. O jeito que a criatura se movia, o som dos gemidos misturados com aquele ronco sofrido, o cheiro insuportável e, principalmente, aquela sensação de que estava sendo ignorado por algo que sabia perfeitamente que ele estava ali. Ele tentou entender o que tinha visto. Conversou com gente antiga da região, gente que conhecia as histórias do lugar, e todo mundo falava em lobisomem. Mas as descrições nunca batiam direito com o que ele viu. Lobisomem nas histórias é sempre descrito como algo forte, rápido, violento, que persegue cachorro, que ataca a criação, que causa pânico. A criatura que ele viu naquela noite estava sofrendo. Parecia doente, fraca, à beira da morte. Não demonstrou nenhuma agressividade, nenhuma vontade de atacar nada. Só queria seguir seu caminho, arrastando aquele corpo deformado, gemendo de dor, como se estivesse cumprindo alguma maldição que a consumia por dentro. Ele ficou se perguntando se alguém tinha feito alguma coisa com aquilo, se tinha acontecido alguma briga, algum confronto que deixou a criatura naquele estado deplorável. Nas histórias que ele ouviu, lobisomem sempre era perseguido por matilha de cachorro. Sempre tinha gente correndo atrás. Sempre tinha confusão. Mas aquela criatura estava sozinha, abandonada, sofrendo em silêncio pela estrada de terra, sem ninguém perseguindo, sem ninguém se importando. Era como se estivesse sendo punida por alguma coisa, pagando por algo que tinha feito, condenada a vagar naquele estado de agonia sem fim. Meu tio concluiu a história me dizendo que nunca mais viu nada parecido, nunca mais ouviu falar de ninguém que tivesse encontrado aquela criatura de novo. Mas ele tem certeza absoluta do que viu. Não era cachorro, não era bezerro, não era animal nenhum que existe neste mundo. Era algo diferente, algo que não deveria estar ali, algo que pertencia a um plano que a gente não consegue compreender. E aquela imagem ficou gravada na memória dele para sempre, junto com o cheiro, os gemidos e principalmente aquela sensação de ter sido ignorado por uma criatura que sabia perfeitamente que ele estava ali observando. Cara, eu já tinha ouvido falar ali de casos de lobisomem no interior, mas assim, nunca com esse detalhe do vampiro caçador. Isso aí é algo meio inédito. Você tenso demais, você tá ali trabalhando de noite sozinho, de repente aparece um cara daquele jeito, né? Todo coberto de sangue.
A parte que mais me pegou ali foi quando ele falou que não podia ir atrás do lobisomem, porque a criatura é só um homem comum nesse horário. Faz sentido quando você para pensar. E no final, com o corpo sendo cremado ali para evitar mais confusões na cidade, foi bem esperto da parte do prefeito, diga-se de passagem. Mas valeu por compartilhar essa história aí, essas histórias do interior de Minas, né? Sempre tem uns detalhes assim que a gente não espera, sempre tem algo perturbador no final. Bom, é isso aí, pessoal. Se vocês ficaram comigo até o final, eu peço que deixem seu like, deixem um comentário para eu saber que vocês ficaram comigo, né? E se porventura vocês ainda não são inscritos aqui do canal, eu peço que se inscrevam nessa força para o canal crescer mais e eu poder estar trazendo mais conteúdos para vocês nessa dinâmica de terror aí, de lobisomens, fantasmas e tal. Se vocês tiverem algum relato para me enviar, o e-mail vai estar passando na tela aí para vocês conseguirem enviar. O e-mail também vai estar lá na descrição desse vídeo. No mais, eu quero que vocês tenham todos uma excelente noite e até a próxima.